Paz, Senhor, igreja. Amém? Vocês estão felizes ainda? Eu estou muito feliz. Como o pastor disse, meu nome é Thaís, eu faço parte dessa casa desde os meus 17, não faz muito tempo, eu tenho 21 anos. E eu fui acolhida e abraçada nesse lugar. Então, se você é um visitante, continue vindo, que essa casa também vai te abraçar. E nessa noite meu coração fica exultante em compartilhar a palavra com vocês. Da mesma forma que a gente ministra aqui em cima o louvor e o nosso coração se enche de alegria, o meu coração nessa noite se enche de alegria em compartilhar com vocês a palavra do Senhor. O pastor Ademir me deu um tema de casa uns tempos atrás. Ele falou assim: Thaís, lá no seminário, ele falou para mim assim: Thaís, o que tu pensas sobre o termo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? E eu pensei, meu Senhor, ainda não sei dizer, pastor, mas eu vou estudar, vou me preparar e a gente volta a conversar. E nós começamos a conversar e aprofundar o nosso entendimento sobre a expressão que a gente vê na Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Mas antes de eu começar a compartilhar com vocês, eu queria orar juntamente com vocês, pode ser? Vocês oram por mim, eu oro por vocês e assim Deus vai estendendo a sua graça. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença. Deus, eu peço que os corações se abram nesse lugar, Senhor, e que uma semente possa ser plantada. Deus, que durante a semana, Pai, essa semente possa germinar e gerar frutos, Pai, no nosso dia a dia. Senhor, que nós possamos lembrar dessa palavra e, Senhor, que o Senhor use a minha boca para falar da Tua palavra, Senhor, e que a Tua glória seja manifestada nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, essa palavra que eu vou compartilhar com vocês, antes dela sair aí para fora, ela já trabalhou aqui dentro e ela segue trabalhando dentro do meu coração. Eu queria que vocês abrissem Êxodo 2:23. E ao mesmo tempo que vocês abrem, eu queria saber quantos aqui já conseguiram ler todo o Êxodo? Levanta a mão. Isso aí, gente, é um livro extremamente importante para a gente entender um pouquinho do Velho Testamento. Então, se você não leu, não perde tempo e vai lá e lê Êxodo, porque ele é muito edificante para a sua vida. E para os que não leram, eu vou contextualizar um pouquinho. Êxodo, ele demonstra as primeiras atitudes do Senhor para a libertação do povo, os israelitas, né, que sofriam no Egito, né? O pessoal ele sofria em escravidão, né? O faraó escravizava o povo israelita, que era o povo do Senhor. E Êxodo começa a demonstrar de pouquinho em pouquinho quais foram as ações que o Senhor fez para que esse povo fosse liberto. Então, se você não leu, fica a dica. Vamos ler junto o que diz o versículo 23, Êxodo 2:23. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Antes da gente falar do termo o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eu queria que vocês dividissem comigo nessa noite. A gente vai falar primeiro sobre Abraão, Isaque e Jacó. Essa utilização, esse termo, o Senhor utilizou quando Moisés foi falar com ele. Moisés chegou para Deus e disse: Deus, se eles me perguntarem como que é o nome desse Deus dos antepassados, o que eu vou dizer? E aí o Senhor relata, né, o eu sou enviou, mas ele também fala: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas agora nós vamos focar apenas em Abraão, Isaque e Jacó. O que Abraão, Isaque e Jacó tinham com Deus, para que Deus se referisse para uma geração futura que era o Deus deles. Eu quero que você olhe para o versículo 24 novamente. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. E agora eu quero trazer para os nossos dias. Você já deu alguma aliança na sua vida? Levanta a mão. Se você já deu uma aliança, você sabe que você deu essa aliança não para uma pessoa qualquer. Você deu essa aliança para alguém que você tinha relacionamento. E aqui Deus estava dizendo que ele tinha com Abraão, com Isaque e com Jacó um relacionamento.
Então, para essa sua semana, peça para Deus um relacionamento, que Ele te dê um relacionamento com Ele. E se o seu relacionamento talvez com o Senhor está esquecido, está em segundo plano, que nessa noite Ele possa reavivar o seu relacionamento com Ele. Você crê nisso? Ele é o Deus que está nessa casa e Ele pode reavivar o relacionamento que vocês têm e trocar essa aliança. Aqui, eu queria explanar um pouquinho das características de Abraão, de Isaac e de Jacó, para que vocês entendessem qual que era a base desse relacionamento. Eu quero falar primeiramente sobre Abraão. Vocês conhecem a história de Abraão? Abraão, né, em Gênesis ainda, Deus começa a trazer toda a genealogia dos filhos de Noé, e nisso a gente identifica um nome lá que se chama Abraão. E em sequência o Senhor ele fala assim, ele dá uma promessa para Abraão, né? Em Gênesis ainda ele dá uma promessa, ele diz assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Talvez a característica que você conhece de Abraão é que ele era um homem obediente. Mas se você lê no decorrer de toda a história de Abraão, você vai ver que Abraão era um homem sincero. E essa é uma base de um relacionamento que a gente tem que ter com o Senhor, a sinceridade. Hoje eu quero te perguntar, e talvez a minha palavra ela não vá animar o seu coração, mas ela vai fazer o que ela fez com o meu. Senhor, eu tenho sido sincero com você? Senhor, eu tenho realmente falado o que eu vou fazer e o meu coração tem sido sincero em cumprir? A gente vê que um relacionamento que gerava uma aliança era um relacionamento baseado na sinceridade. E como está a sinceridade do seu coração para com o Senhor? Você tem sido sincero em todas as circunstâncias? Porque muitas vezes a gente fala de uma forma, mas o nosso coração, ele reage de outro jeito. Já aconteceu isso com você? Muitas vezes eu já orei falando: Deus, se o Senhor quiser, o Senhor me dá, mas o meu coração gritava por aquilo. Isso não é ser sincero com o Senhor. E eu quero te mostrar na palavra aonde Abraão, ele simplesmente, ele não xingou a Deus, mas ele foi sincero com Deus. E ele questionou: Senhor, o Senhor me prometeu, cadê a minha promessa? Então, se você quiser abrir Gênesis 15:2 juntamente comigo. Deixa eu abrir aqui. Então a palavra nos fala que Abraão diz assim para o Senhor: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filho, e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Eu quero que você entre na situação que ele estava vivendo, que Abraão estava vivendo. O Senhor disse assim: larga a tua terra, a tua parentela, a tua geração vai ser tão gigantesca que vai se comparar às estrelas do céu. Mas chega um determinado momento da nossa vida onde a gente vê que as coisas não começam a acontecer no nosso tempo, mas elas vão acontecer no tempo de Deus. E durante todo esse processo, em um relacionamento íntimo com o Senhor, você deve exercer sinceridade. Um coração sincero agrada a Deus. E essa é uma das bases dos relacionamentos que geraram a expressão: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Em sequência, a gente vê Isaac. E quem que era Isaac? Isaac era o cumprimento do que Deus tinha falado para Abraão. Isaac é o filho que Abraão tanto pediu para Deus, que Abraão foi sincero com o Senhor. E a gente vê que um relacionamento sincero, ele traz frutos. Aqui a gente vê que Isaac nasceu. Então a promessa se cumpriu. Você não deve ofender a Deus, mas você tem que ser sincero com Ele. E sobre Isaac, eu também queria falar com vocês nessa noite, né? O caráter de Isaac. Se vocês conseguirem abrir em Gênesis 22:6. Para mim, Abraão era um homem obediente, mas Isaac era um filho obediente também. E a gente vai entender isso através da palavra. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Então seguimos. A palavra nos fala:
Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Respondeu Abraão: sim, meu filho. Isaque perguntou: as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde é que está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar sobre ele e arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou dos céus: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Essa aqui, até se tu for olhar o início ali do texto, diz assim: Deus prova Abraão. Mas esse também é um texto que reflete o caráter de Isaque. Gente, a palavra fala que Isaque colocou as lenhas nas costas. Então Isaque não era um bebê, certo? Isaque colocou as lenhas das costas e começou a andar com o pai dele. Então a gente tem um entendimento de que Isaque já era um menino, um moço, ele já tinha idade suficiente para entender o que estava acontecendo. E aí, Isaque, em um determinado momento do caminho, ele olha para o pai e diz: pai, está tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Eu sei que tem que ter um cordeiro para a gente sacrificar. E o pai simplesmente responde assim: meu filho, o cordeiro Deus vai prover. Isaque segue, Isaque chega a deitar na mesa. Ele é amarrado pelo pai e o pai até levanta a faca para desferir contra ele. Que coração tem uma pessoa que vê todo esse cenário acontecer? Um coração de alguém que é obediente e um coração de alguém que tem fé. Essas eram as características de Isaque. A palavra nos mostra isso. Eu me perguntei: será que eu deitaria? Será que eu teria a plena certeza que Deus ia mandar um cordeiro, mesmo que fosse nos 45 segundos do segundo tempo? Será mesmo que eu deitaria? A palavra não fala que Isaque pegou, saiu correndo, voltou para a tenda dele, voltou lá chorando para a mãe dele. Não, Isaque simplesmente deitou na mesa de holocausto, custe o que custasse. Um relacionamento com o Senhor, além de ter um relacionamento de sinceridade, você precisa ter um relacionamento de obediência e um relacionamento de fé. É esse relacionamento que gera o termo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Talvez você já tenha pedido para Deus: Deus, eu quero que o meu bairro seja abençoado, eu quero que o Senhor comece a mover essa minha vizinhança aqui que é difícil, mas aí o Senhor te acorda no meio da noite e diz assim: sai lá fora e ora pela tua rua. E tu diz assim: não, Senhor, eu não vou. Você não está sendo como Isaque. O seu relacionamento não está embasado em confiança em Deus. Seu relacionamento não está embasado em fé. Quando vê, era a oração naquela rua que ia começar a incendiar a próxima rua e a próxima rua, e quando vê, o seu bairro ia ser tocado pela presença do Espírito Santo. Mas assim, isso é algo que acontece com você e acontece comigo. O meu maior desafio ainda é orar por um Uber. Eu entro no Uber e o Espírito Santo começa a me incomodar. Ele começa a dizer: Thaís, fala de Jesus para esse Uber. E eu fico no canto, mas no canto. E eu entendo que eu preciso obedecer. Então, a próxima vez que eu pegar o Uber, eu quero orar por ele, eu quero falar de Jesus para ele. Mas talvez o que você vive não é um Uber, talvez o que você vive não é a sua rua ou o seu bairro, talvez o que você vive é muito maior. Talvez tem tempos que o Senhor tem te direcionado pessoas para você cuidar. Talvez tem tempo que o Senhor vem alertando sobre o seu chamado e Ele vem dizendo assim: tenha um relacionamento comigo, seja sincero, tenha um coração sincero, obedeça e seja fiel. E você simplesmente tem fugido das situações. Mas nessa noite, fique esperto que Deus ainda vai falar com você. Amém? E aí a gente chega em Jacó. E Jacó para mim foi o mais desafiador de todos os três para estudar. Porque eu fiquei pensando assim: Jacó, né? Jacó, já saiu grudado no pé do irmão. A Bíblia fala que quando a mãe deles, né, de Esaú e de Jacó, estava com eles no ventre ainda, eles chutavam demais. Era tipo muito grande a briga que existia dentro. E aí
o pai deles foi consultar o Senhor para saber o que estava acontecendo ali, e o Senhor já declara que dentro das entranhas daquela mulher existiam duas nações, e a nação mais velha, o filho mais velho serviria ao filho mais novo. E a gente começa a ver o relato da história de Jacó, e a gente vê que quando ele nasceu, ele tinha uma vontade suprema, mesmo sendo um bebê, de sair por primeiro. O irmão dele saiu e ele grudou na perna atrás e disse: eu vou sair também. Mas ele ficou como o segundo filho. A gente também identifica na história de Jacó que em um determinado tempo, quando eles já eram mais moços, né, o Esaú simplesmente trocou a primogenitura ali, fez um acordo com o Jacó e disse assim: me dá um prato de lentilha aí. Jacó disse assim: não dou se tu não me der primogenitura. Eles entram num acordo. Depois a gente vê que Jacó, quando o pai vai liberar a bênção, né, quando o pai já se encontra num estado muito avançado de idade, ele vai liberar a bênção. Jacó vai lá, se veste, coloca uma roupa, com a ajuda da mãe dele, para receber a bênção, e Jacó recebe a bênção do filho mais velho. Mas a gente também vê um Jacó que passa uma noite inteira lutando pela sua bênção. Então, se você puder, eu quero que você abra comigo em Gênesis 32, 22. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar no ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois não, o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu: Jacó. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que te digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi face a face Deus, e todavia minha vida foi poupada. E agora eu te pergunto, eu contei toda a história quase da vida de Jacó. Qual que é a característica dele? Um coração focado e obstinado. E é por isso que eu creio que ele também entra no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque Abraão tinha um coração sincero com Deus, Isaac era obediente e tinha fé. Mas Jacó, ele era obstinado naquilo que ele queria. E agora, quando eu falei das 3 partes desse termo, eu queria aplicar para a sua vida. Você está tendo um relacionamento assim com o Senhor? Foi uma pergunta que eu me fiz. Senhor, o meu coração está sendo sincero para com você? Senhor, eu estou te obedecendo? Senhor, eu estou tendo fé? E Senhor, quando as coisas se levantam, o que eu estou fazendo? E aí eu trago um pouco do que o pastor Olavo falou lá no seminário, e chamou muito a minha atenção, porque ele falou que ao mesmo tempo, não nessas palavras, mas que ao mesmo tempo que Deus começou a usar ele, coisas começaram a acontecer. E teve um determinado onde ficou apenas ele e Deus, de tantas coisas externas que aconteciam na vida dele. Talvez você seja a pessoa que até foi sincero com o Senhor. Talvez você seja a pessoa nessa noite que até teve fé e obedeceu. Você saiu lá na rua dessa casa orar, mas aí começaram a dizer assim: mas que louco, o que ele está fazendo ali? Sai, volta para casa, entendeu? E aí você diz: realmente não era de Deus, as pessoas estão achando estranho. Ou talvez Deus te deu um discípulo e você começou a servir com muito amor, com muita intensidade, com todo o seu coração, e aí começou a chuva de pedra em cima de você. E aí o que você fez? Você retrocedeu? Eu já fiz isso. A gente, é humano ficar com medo das adversidades e simplesmente parar. Mas aí eu quero trazer para você um entendimento de que um relacionamento com sinceridade, um relacionamento com obediência, um relacionamento com fé e um relacionamento com o coração focado no que o Senhor está te mandando fazer, vai gerar outros Deus de. Por isso que eu separei
agora já não é mais o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E eu não estou desmerecendo o que eles fizeram na Bíblia, mas para pensar. O povo israelita era oprimido e Deus tinha prometido uma terra para eles. E é a mesma realidade que a gente vive hoje aqui. Nós temos um povo que está aí fora oprimido, mas o Senhor nos deixou como herança uma terra prometida que é os céus. E Ele precisa ser o Deus de alguém, e Ele quer ser o teu Deus. Já não é mais o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles abençoaram nossa vida e por isso que eu estou falando sobre a vida deles. Eles são nosso legado. Mas assim, tem uma geração aí fora que precisa de alguém que tenha um Deus. Talvez agora já não é mais o Deus de Abraão, mas é o Deus do seu Danilo, que eu chego aqui e ele está sempre lendo a palavra. Entendeu? Já não é mais o Deus da Thaís, é o nosso Deus. E é o que Ele quer fazer nesse tempo. Você entende? Compara o Egito com o mundo que a gente vive. É quase a mesma coisa. As pessoas são escravas e não percebem. Mas você tem um Deus, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e que é o Deus dessa igreja. Então chega um tempo, tem chegado um tempo de libertação. E qual é esse tempo? É a volta de Jesus. Gente, é claro, os sinais são os mais visíveis possíveis. Rumores de guerra já temos, filho contra pai já temos, destruição, maldade. Hoje é natural as pessoas serem ruins. Você já não se espanta mais com a maldade. Você simplesmente diz assim: aconteceu, né? Ali, mataram um, deram um tiro no outro. O filho matou o pai matou o filho. Já não é mais um sinal de alerta para a volta de Jesus. Mas eu quero te trazer nessa noite que isso é sim. A igreja não deve se acostumar com a maldade que tem acontecido aí fora. E a igreja deve ter um íntimo relacionamento com o Senhor. Um relacionamento como o de Abraão, Isaac e Jacó. Um relacionamento sincero, um relacionamento que tem obediência, um relacionamento que tem fé e um relacionamento que não para. Eu quero dizer para você, nessa noite, o Senhor Ele quer te capacitar para viver esse relacionamento. Nós recebemos uma aliança que não é uma aliança falha. Não é uma aliança falha. O Senhor tentou ter aliança conosco entre Adão e Eva. O Senhor tentou ter aliança conosco depois, através da destruição, que aí veio Noé e sua família. O Senhor tentou ter aliança conosco depois, quando ocorreu a terra prometida. Aí o que acontece? O Senhor tenta no Velho Testamento ter aliança conosco. E aí chega um momento que o Senhor diz assim: agora chega, eu vou fazer a aliança perfeita. E quem que é a aliança perfeita? É Jesus. Jesus foi a aliança perfeita e nós temos uma geração para conquistar. O nosso retiro, ele é profético, ele é de geração em geração. Então, se você não se inscreveu, aproveite e se inscreve, porque o Senhor quer te instruir nesse lugar. Mas eu quero te falar nessa noite, o que o Senhor pede de você é um puro e um simples relacionamento. Também não saia por aí tentando pregar se você não tem um relacionamento com o Senhor. O pastor Olavo falou para nós, ministros de louvores: não subam em cima do altar se vocês não consagram. E isso foi um gatilho para mim. Mas deve ser um gatilho para você também. Não faça nada. Não fala Jesus te ama se você não tem o pleno relacionamento com Ele. Vai ser difícil? Vai. Não vai ser fácil. Mas o Senhor disse que nós temos um Deus. O Senhor deixou claro que nós não somos órfãos, que nós temos um Pai, que nós temos um Deus que luta por nós. Pensa, se Isaac acreditou no pai dele, que era um pai terreno, não vai você acreditar no seu pai, que é o Pai celestial, que não te abandona, que não te esquece? Então nessa noite, a minha fala ela é curta, mas eu queria deixar o mesmo choque que essa palavra trouxe para mim, eu queria deixar para a igreja. Que realmente você entenda que existe um povo escravizado, mas que você tem um Deus. E aí já não é mais o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É também o Deus deles, mas é o seu Deus. É o seu Deus lá no seu emprego. É o seu Deus no seu negócio. É o seu Deus na sua célula. É o seu Deus no seu íntimo, no seu quarto. Quando você clama desesperadamente: Senhor, manda algum sinal, e Deus não manda nada. E aí você diz: realmente não está me ouvindo. Não, não é assim. É o seu Deus que está ali. Tem momentos que Deus se cala, mas tem momentos que Deus fala conosco. Então, o que eu queria deixar para a igreja nessa noite é: tenha um pleno e um íntimo relacionamento com o Senhor. O Senhor não vai mandar outras pessoas para fazer o que você tem que fazer. Você é insubstituível aos olhos do Senhor. A obra sim, ela continua, mas o Senhor traçou um plano. Eu sempre brinco nos Sisters que quando cada um tem um entendimento de como Deus
nos cria, né? Eu sempre fico pensando, Deus, quando Ele está lá em cima, alguém engravidou, pensa assim, Deus deve estar botando cabelo dessa criança, deve estar formando, deve estar dando identidade. E aí eu sempre brinco nos Sisters que Deus traça uma linha. E Ele diz assim, essa minha filha aqui vai corresponder tanto o amor que Jesus depositou por ela lá na cruz. E aí o que acontece? Você cresce e você se perde. E você não tem um íntimo relacionamento com o Senhor. Mas é para isso que Ele te chama nessa noite. Eu não sei o que o pastor Ademir vai falar depois, mas eu queria que você nessa noite saísse daqui com uma nova aliança com o Senhor. Se a sua aliança talvez é uma aliança que não está quebrada e está tudo certo, mas peça para que o Senhor limpe, para que na sua aliança exista sinceridade. Para que na sua aliança você não ache mais comum o que está acontecendo lá fora. Para que na sua aliança você clame, Maranata, hora vem Senhor Jesus, mas que você se preocupe com uma geração que está padecendo. Que você se preocupe talvez com o Uber ou talvez com outra pessoa que você sente de falar do amor de Deus. Amém? Então, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas não esquece que Ele é o teu Deus. E que para essa geração ser liberta, o Senhor vai precisar usar você. Você é uma ferramenta na mão dEle. Então não te exime de um pleno relacionamento com o Senhor. Porque o nosso Deus é um Deus de amor e um Deus de relacionamento. Amém? Pastor Ademir, pode passar aqui. Muito obrigado, Thaís. Foi ou não foi bênção? Amém. Que especial, que especial. Pode deixar, eu vou dar uma de Silvio Santos hoje, eu vou caminhar com o microfone na mão. Não é bem eu, mas vamos lá. Sabe que no Novo Testamento Jesus usou essa expressão. Jesus estava numa discussão com algumas pessoas. E eram sobre questões que eles interpretavam de maneira diferente. E na discussão, Jesus deu a resposta, igual como que o texto que a Thaís usou. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu não sou um Deus de mortos. Eu sou um Deus daqueles que vivem. Nós estamos vivendo dias de tanta mudança e na igreja também uma nova geração está entrando e assumindo espaços. E muitas vezes nós nos perguntamos, por que não é como sempre foi? Sabe qual foi a resposta de Jesus para aquele grupo religioso? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando nós entendemos que as Escrituras, que a vontade de Deus é que a sua aliança passe de geração em geração, e que todos, dentro da sua própria cultura ou maneira de entendimento, experimentem a fidelidade de Deus. Quando eu entendo isso, eu não fico questionando metodologia. A nova geração tem a sua maneira. Vejam vocês, eu fiquei pensando comigo, a Thaís usou o texto de Gênesis 15, de Eliezer. Eliezer era o mordomo de Abraão, ele era o mais velho de todos. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar, só imaginar, ok? Eliezer, velho, 90, 100 anos, sentado num galpão naquela região. Abraão já tinha morrido, Isaac estava velho,
Jacó estava à meia-idade, voltando para aquela terra, e eles naquele galpão começam a conversar sobre Abraão, Isaque e Jacó, as características, como Deus se relacionou com cada um deles, como foi a resposta deles à revelação de Deus. E Eliezer fica escutando, e daí os fãs de Abraão começam assim: não, porque Abraão, não, esse negócio aqui, essa turminha aí do Jacó, mas capaz, Abraão, ele era um homem assim, ó, ele só se movia quando tinha uma visão. E todo mundo ficou assim. E daí os que geraram e se criaram junto com Isaac, que eram da obediência, calmo, pacífico, eles dizem: não, mas espera, Deus é um Deus que quer que todos se salvem. Então eu acho que Deus se encontrou com Jacó. E daí a outra turminha chega e diz assim: capaz, esse camarada aí já nasceu torto, cara, pegando o pé do mano. Depois ele fez aquela falcatrua e pediu a bênção do mano dele, e ele foi lá para o sogro empobreceu e esse cara voltou rico. Tem uma coisa errada com ele. Daí a turminha do Jacó diz assim: olha, realmente ele não é como Abraão, mas sabe, ela mencionou aquela noite, ele perambulou do jeito dele até o dia que ele tirou o tempo para buscar a Deus. E na sua agonia ele encontrou a Deus e saiu transformado de lá. Sabe que às vezes nós não vemos a dimensão da aliança de Deus. Nós nos focamos num estilo e achamos que aquele estilo é o estilo correto. Mas o Deus que trabalhou nos dias de Abraão, um homem culto, nobre, que sai de Ur dos Caldeus e começa uma peregrinação. Ele não tinha Bíblia, ele não tinha amigos, ele não tinha nada, ele só tinha a orientação que ele recebia. Agora Isaac nunca, talvez ouviu falar muito de Ur dos Caldeus, talvez o pai ensinou muito, porque a Babilônia era o centro astrológico da época, era uma nação culturalmente desenvolvida, talvez ele ouviu muito do pai, e ele admirou o pai, e o que ele fez? Manteve a visão do pai, ele fez tudo o que era necessário para que aquela visão que o pai dele tinha se cumprisse. E daí vem a terceira geração, nasceu em Canaã, lá era mato, campo, lá não tinha, a única cultura era dos cananitas. Se você lê a história, era um povo altamente cruel e cru, ou maldoso, se você quiser usar a palavra. Jacó e o irmão nascem na cultura ali da família, eles nunca viram além mais do que a família, e ele cresce com aquela subcultura ali dentro, mas tinha no coração um desejo de manter a visão do vovô. Ele queria, ele via que o irmão dele não dava tanta importância, mas ele queria,
Ele até usou de estratégias bastante astuta, meio antiética, para chegar lá, mas chegou. E Deus permitiu ele ser assim, porque nesta ousadia que os que gostavam de Abraão diziam: olha, isso aí não pode ser de Deus, que negócio é esse? Olha esse camarada, do jeito que ele vive, e Deus falando com ele, mas capaz que isso aí, ele nem é parecido com Abraão, mas capaz que isso aí é de Deus. Mas Deus permitiu para mover o coração de Jacó, porque Deus precisava não somente lhe dar orientação, Deus queria atingir o coração de Jacó. E para atingir o coração, Deus o foi construindo até naquela noite em que ele se encontra com Deus. De repente, você tem 3 homens que vivem em culturas diferentes, entendem Deus de forma diferente, experimentam Deus de forma diferente, mas em cada geração a visão de Abraão foi mantida: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Você está preso em modelo ou você está preso numa visão? Você segue modelos ou você segue uma visão que Deus te deu? Se nós olharmos para modelos, nós vamos começar que nem nesse exemplo tópico que eu dei, nós vamos começar como lá no galpão os discípulos de Abraão, de Isaac e de Jacó começar a bater boca. Mas se você tem uma visão, você sabe que em cada geração a experiência de Deus, ela é conforme aquela geração. Antes de mim, quando eu conhecia Jesus, tinha uma geração que pregava de um jeito que eu não consigo imitar. Eles viveram, experimentaram Deus de uma maneira que eu não experimentei. Eu experimentei Deus conforme a minha geração. Eu sou de uma geração da dúvida. Eu fui nos cultos mais ou menos 1 ano para dar crédito para o pastor, porque eu não dava crédito. Eu nem na igreja eu entreguei meu coração para Jesus. Foi num sábado de manhã, 11 da manhã, do ano de 1974, lá em Três Coroas. Eu sou natural de Novo Hamburgo, fui morar lá. Naquela manhã foi tanto frio que às 11 da manhã ainda tinha geada nos campos. Naquela manhã eu fui na casa do pastor, ele estava trabalhando atrás do orfanato Inevan, que naquela época era um hospital desativado, onde a dona Edília e o seu Ruckert administraram por muitos anos. Ali eu fui falar com ele, e ali eu quis entender o evangelho dele, e eu falei de cabeça para cabeça, e quando ele me respondeu de cabeça para cabeça, daí eu disse: eu quero isso também. E ali, sentado naquele degrau, dona Edila, da porta dos fundos, eu me sentei, ele dobrou o joelho do meu lado, impôs as mãos e orou por mim. E ali eu, com a minha própria voz, eu disse: Jesus, entra no meu coração. Talvez você está sentado hoje à noite e diz assim: mas que negócio é esse? Agora as mulheres vão começar a pregar para nós? Querido, uma nova geração está se levantando. Deixa Deus operar como Ele quer operar. Sabe, eu vou fazer uma pequena demonstração aqui. Quero ver quem vai ter coragem
de me acompanhar nisso, mas, vocês sabem por que Jacó se tornou um grande homem? Pensa, ele não tinha as virtudes éticas e morais de Abraão, ele não tinha a paciência, a perseverança do seu pai Isaque, mas ele aprendeu que para ele ser um homem de Deus, ele precisava subir os degraus que os seus antepassados subiram. Se vamos fazer de conta que você almeja, a plataforma, essa é uma plataforma, é ilustrativo que eu estou usando, você quer servir a Deus, você quer fazer alguma coisa, e você acha, eu não tenho condições. Em primeiro lugar, muito bom, é por aí mesmo, gostei do que o Sete falou, Deus só enche quem está vazio. Pessoa que já vem cheia com todos os seus, não tem o que Deus possa fazer por ti. Mas se você vier vazio, Deus pode preencher. Sabe por que Jacó se tornou grande? Porque ele aprendeu naquela noite com Deus que não é estratégia humana, não é politicagem, o termo baixo, corrupto, vil das negociações. Ele tornou-se um homem porque ele soube pisar nos ombros dos seus antepassados, pisou no ombro da fé do pai e deu mais um degrau, pisou no ombro de Abraão. Vamos ver. Já estou sem microfone. Voltou. Sabe, muitas pessoas, eles querem ser pela esperteza, mas você só será pisando nos ombros daqueles que te antecederam. Esse é o degrau. A dinâmica que eu quero fazer é o seguinte: tem alguém que tem coragem de subir aí? Pode subir. Tem alguém? Pode. Eu estou indo na academia, pode pisar no meu ombro aí. Pode. Eu estou falando sério? Tem? Tu quer subir? Tu vai subir? Vamos lá, pode subir no meu ombro. Consegue? Pode? É isso aí. Tu não vai a lugar nenhum por ti. Tu só vai galgando os passos dos antepassados. Eu um dia conheci um homem e eu galguei os passos dele. Deus de aliança, a gente tem que ser muito sincero. Amei a palavra da moça, da Thaís. Deus quer. E o que é bonito, quando você está lá na frente, sabe o que você faz? Você dá um suporte para mim. Eu não estou lá, mas você me ajuda. E agora, nós dois estamos aqui servindo a Deus. Amém? É isso aí. Obrigado pela coragem, André. Você hoje à noite gostaria de fazer uma aliança com teu Deus e dizer: Deus, eu quero galgar essa caminhada de fé e vou galgar nos passos daqueles que já vieram antes de mim. Não é inventar moda, não são tendências, sabe? Teve um pastor que me deu um exemplo assim que mata a charada, essa questão de fé.
Como pode, de geração em geração, que é o retiro de vocês? E ele pegou um pouco de água, botou num copo, botou num prato, no copo botou canudinho e pegou um vaso que tinha lá com flores e água dentro. Ele disse: Ademir, qual é a diferença dessas? E eu disse: claro, são vasilhas diferentes. Ele: não, Ademir, tu não entendeu. É a mesma água que toma o formato da necessidade. Queridos, Deus quer se relacionar conosco, os cabeça branca. Mas Deus quer se relacionar com essa meninada que está chegando, cheio de tatuagem, cheio de brinco, cheio de piercing, cheio de modismos. Eles entendem Deus de uma maneira que eu não entendo, mas eu olho para eles. Eu só quero uma coisa: quando eu enxergar que eles tiveram o seu encontro com Deus, eu sei que está resolvido a equação, porque eles vão sair transformados dali. Hoje à noite é uma noite de aliança. Talvez você é uma pessoa que acha defeitos, você é muito crítico, você é uma pessoa negativa. Eu quero te fazer um desafio. Faça uma aliança com Deus e diga: Deus, eu quero ser sincero, eu quero ser obediente e eu quero ser obstinado como foi Jacó, porque eu quero ter a honra um dia na eternidade. Tu já pensou ouvir assim? Já pensou, cara, poder dizer assim, ele chegar para ti, Jesus chegar para ti: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, do Olavo, do Sete, do Anderson, do Ademir. Que legal, né? Qual é o teu nome? Ele vai dizer assim: eu sou o Deus do Joel, viu, querido? Eu sou o Deus da Thaís. O Deus da cidade da igrejinha.